Bom dia a todas e todos, é um prazer um congresso promovido pelo Instituto Brasileiro de Direito Tributário, essa nossa entidade absolutamente fundamental na pesquisa e no estudo do direito tributário. É uma honra e homenageio aqui o Instituto Brasileiro de Direito Tributário nas pessoas do professor Eduardo Chueri, que me endereçou o convite, mas também ao querido presidente do Instituto Brasileiro de Direito Tributário, Dr. Ricardo Maria de Oliveira, com quem eu tenho o prazer de estar nessa mesa hoje. Muito bem, vamos então imediatamente começar os nossos trabalhos. Nós temos aqui um painel pulsante, um tema muito importante, muito corrente, e que tem aí grandes embates pela frente no nosso painel. Nosso objetivo nesse painel hoje é enfrentar a tributação em tempos de Covid-19. E vamos, então, tratar de dedutibilidade de doações, vamos tratar de tributação sobre assuntos variados que têm relação com esses momentos de pandemia que o mundo inteiro vive, e com muito impacto, não só sobre as vidas e a saúde dos seres humanos, mas toda a dinâmica da economia e toda a dinâmica, portanto, da tributação. Vivemos tempos excepcionais e tempos que estão exigindo medidas também um pouco fora dos padrões normais ao que estamos acostumados, inclusive em matéria de tributação, inclusive exigindo de governos uma série de medidas que estão, inclusive, um pouco fora dos parâmetros históricos de medidas governamentais que têm sido adotadas diante de situações difíceis, mas que, neste caso, é uma situação realmente de profunda crise. Neste painel, nós vamos contar com a colaboração e a presença dos ilustres professores, Dr. Bruno Silva, que é professor da Universidade de Amsterdã e coordenador do LLM em Direito Internacional Tributário, também advogado da Sociedade de Advocacia Holandesa, Loyes & Loeff, e que obteve mestrado e, posteriormente, doutorado em Direito Tributário Internacional pela Universidade de Amsterdã. Vamos também contar com a colaboração valiosa do professor Andrés Baez Moreno, que é professor da Universidade Carlos III de Madrid, com o professor Carlo Garbarino. O professor Carlo Garbarino é professor de Direito Tributário da Universidade Bocconi e diretor fiscal e contábil e do Fórum de Preços de Transferências da SDA Bocconi School of Management, diretor de Tributação e Comércio Internacional com LLM pela Universidade de Michigan e PhD em colaboração com a Universidade de Gênova e a Yale Law School. E também com o professor Ricardo Maria de Oliveira, que é graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo em 1963, especialista em Direito Civil pela mesma faculdade, presidente do nosso querido Instituto Brasileiro de Direito Tributário, membro de diversas entidades, como a BDF, o IET, o FEST, e professor em cursos de pós-graduação lato sensu do Instituto Brasileiro de Direito Tributário e do Centro de Extensão Universitário. Professor convidado de várias faculdades, palestrante em inúmeros congressos, um dos grandes tributaristas brasileiros contemporâneos. Também tivemos aqui a colaboração preciosa da doutora Juliana Midori Kutekien, que é mestranda pelo programa do mestrado profissional em Direito Tributário Internacional e Desenvolvimento pelo IBDT. Penso que, então, estão todos devidamente apresentados e com estas
referências feitas, abrimos, então, agora as nossas discussões com a primeira parte deste painel dedicado à tributação em tempos de Covid-19, por meio do qual nós vamos discutir dedutibilidade de doações, tributação das subvenções governamentais e alguns outros temas. A primeira parte ela está dedicada à discussão sobre o Covid-19 e as restrições de mobilidade de indivíduos, com discussões relacionadas à caracterização de estabelecimento permanente, o status de residência, de companhias, de trabalhadores transnacionais e com relação à questão da fixação de residência. Sem mais delongas, eu passo a palavra, então, agora ao professor Andrés, que vai nos provocar aí com as suas considerações iniciais. Professor Andrés Baez Moreno, a palavra está consigo. Thank you very much. Thank you very much, and thank you very much again for the invitation. Pelo convite, eu acho que é a terceira vez que eu estou nesse congresso internacional. É um prazer estar aqui. Normalmente, há toda uma parte pessoal nesse congresso. Nós estamos longe fisicamente uns dos outros hoje. Sem dúvida, a Covid-19 trouxe muitas questões para a tributação internacional, especialmente, em geral. Um painel que nós organizamos desde o começo é focado especificamente na questão das restrições de mobilidade dos indivíduos. E o problema, lidar com isso é fácil. O Covid-19, do aspecto administrativo, gerou, sem dúvida, um problema quanto ao deslocamento das pessoas que está fora dos seus países de residência, às vezes, e mesmo, talvez, um problema maior seria expatriados, que, para voltar para o seu país de origem, devido à pandemia, não podem. É muito comum, quando as coisas vão errado, normalmente as pessoas voltam para o seu país. Agora, com a pandemia, não dá. Esses movimentos, as restrições, os indivíduos, chame como quiser, mas o que provoca mudanças na residência dos indivíduos em muitos países, há, às vezes, um critério único para residentes e indivíduos e pessoas num território que estão aqui por um certo tempo de tempo. Agora, o que acontece? Nós temos, então, residências das companhias e emergências das empresas privadas, que as pessoas saem de um lugar para outro e saem do seu país de residência, ou saem do país de origem, é um tópico aqui a servir. Mudanças das companhias, residência das companhias, quanto à gestão das mesmas, num nível crítico, sem dúvida, que nós vamos falar quanto às leis domésticas que podem ser explicadas para tal. Quanto às companhias. Esses problemas surgiram e são percebidos imediatamente pela OCDE, mas, na verdade, tem que ser vista de acordo com a situação, em termos de isolamento, sem poder mudar. E o que, no sentido, na Espanha, por exemplo, aconteceu um problema onde houve um paper lançado sobre esse assunto. Veja, isso pode colocar problemas para os indivíduos e provocar, então, a emergência das empresas pessoais ou particulares. Então, acho estranho ver tudo isso, porque nós temos o que é recorrente no nosso país é baseado no
indivíduo em nenhum território. Então, é chocante ver o movimento gerado pela Covid não daria mudanças internacionais? Eh, Então, nós vemos essa situação, conclusão estranha. O princípio não é o ponto principal desse painel, mas eu quero ter a oportunidade de falar e mencionar que está se manipulando o fato. Eh, não é muito comum, você pode até pensar, que nós temos, então, pessoas que ficam fora muito tempo ou pouco tempo, mas você tem que ver que é uma mudança. Então, nós estamos agora em setembro e nós estamos vendo que pessoas estão fora do seu lugar de origem. E a gente está lá no meio do Pacífico, então tem que ver esse repatriamento das pessoas. Como é que nós podemos resolver isso? A OCDE, qual a solução que vai dar para isso? Existem muitos conceitos que são estruturas antigas e são colocadas nessa nota. Nós podemos até debater mais tarde isso, eu acho que especialmente existem certas receitas, nós podemos está havendo uma manipulação com o conceito de residência e origem, mas especialmente eu gostaria de colocar um ponto que é importante, crucial, porque o que está acontecendo aí, está se mudando a natureza do direito tributário, nesse caso. Veja, todos esses tópicos sendo mudados, todos esses pontos, na verdade, todos esses fatos quanto o território, os indivíduos, nós temos que ver, então, a tributação nesse debate de um território. No próximo slide, eu acho que nós não está se levando em consideração que a intenção é totalmente fora dessa parte do direito tributário. Na parte que nós estamos agora, um problema de prova, evidência. Como é que nós fazemos? Qual é a intenção? Não é apenas uma questão de prova ou evidência. A evidência da intenção seria um problema crucial, digamos, quanto à parte criminal. Mas, essencialmente, o que nós temos aqui, dentro da parte de direito constitucional, o que nós temos que ver? O que tem a ver isso, intenção e Constituição? Basicamente, comparando, nós temos, então, o contribuinte A ou B, o contribuinte em tal e tal país, o contribuinte A quer estar ali, então, isso faria diferença quanto à tributação? Não, porque o link aqui é a intenção, a base da tributação é sim realmente a parte de ativo, integração do princípio da habilidade de pagar e o benefício, dependendo do residente ou não residente, teoricamente falando. Então, nós temos, então, a internacionalização da parte tributária. Nós temos que colocar isso no projeto do BEPS, sem dúvida, na discussão ao propósito aqui, ao seu princípio. Nós temos, então, intenções subjetivas que não podem ser ultrapassadas. Tem que ser totalmente a parte alienada quanto ao dogma. O que nós terminar, então, com uma referência que eu acho que é importante, principalmente quanto à tributação brasileira. Os acadêmicos falam muito, e eles falam, nós não podemos simplesmente desempenhar essa tributação dessa maneira. Vocês estão no lugar onde vocês querem estar e podem mudar para outro. Então, como é que você vai fazer? Qual vai ser a demanda sobre a sua receita pessoal? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos ouvir o professor Marísio Oliveira falando sobre isso, que nós já vimos o que vai acontecer com o seu paper, por exemplo, quanto à parte do fato gerador. Então, nós temos, então, papers onde você pode achar detalhes sobre isso com relação ao Covid-19 também. E muito obrigada. Thank you, Professor Bares. Eu gostaria de convidar o professor
Ricardo, para Muito justamente o que o obrigado. professor Andrés comentou. Seria o critério objetivo predominante em relação ao critério subjetivo para a caracterização da residência? Ou, diante dessas circunstâncias excepcionais em que estamos vivendo, nós deveríamos considerar o papel da intenção para a caracterização de residência e para a caracterização de eventos tributários? Professor Ricardo. Antes de tudo, bom dia a todos, boa tarde ou boa noite, depende de onde estejam. Eu, falando como presidente do Instituto, agradeço a participação de todos os meus companheiros nesse painel e agradeço também a todos que estão nos assistindo. Eu vou falar rapidamente sobre a situação brasileira, mostrando que existe uma grande importância nesta questão, porque o residente no Brasil ele é tributado sobre a sua renda mundial, ao passo que o não residente no Brasil é tributado apenas na fonte, por imposto de renda, na fonte, com relação às rendas que perceba aqui dentro do Brasil. As alíquotas também são diferentes. O residente no país paga até 27,5% de imposto de renda. E na fonte variam as alíquotas, mas a regra geral é de apenas 15%. Então, essa questão da residência impacta diretamente, em vários aspectos, a tributação da pessoa física. Nós temos aqui na lei brasileira dois critérios para fixar a residência com as consequências que eu mencionei. Nós podemos ter, inicialmente, o critério que eu chamo de subjetivo, que é da intenção. O contribuinte quer fixar residência no Brasil ou quer fixar residência no exterior. Esse é o primeiro critério. O segundo critério é um critério mais objetivo, de permanência no país, Brasil, ou no exterior, por um determinado lapso de tempo. Aí nós temos duas regras. Quando alguém reside no Brasil e sai do território brasileiro sem intenção de permanecer no exterior, ele continua com status de residente durante os primeiros 12 meses de permanência no exterior. A partir do 12º mês ou do 13º mês, ele é considerado não residente objetivamente, independentemente da sua intenção. Ao contrário, um não residente, ele pode manifestar a sua intenção de vir residir no Brasil desde o momento que ele chega no país. O visto de entrada, por exemplo, é um elemento de comprovação dessa sua intenção. Ou se ele vem para trabalhar como empregado de uma empresa sediada no Brasil, também é outra manifestação da intenção. E, objetivamente, caso ele não manifeste a intenção de ser residente, depois de 183 dias de permanência no país, esses 183 dias contados a partir de uma primeira entrada num período de 12 meses, ele passa a ser, depois de 183 dias, considerado como residente no país. Essa segunda regra é interessante porque ela conta mais de uma entrada, não são 183 dias sequenciais, consecutivos de permanência no Brasil. Ele pode permanecer 50 dias numa entrada, 20 dias na outra. O que interessa é o total de permanência num período de 12 meses, contados a partir da entrada mais antiga dentro desses 12 meses. Esses critérios estão sendo aplicados na vida real e na vida normal dos contribuintes sem muitas dificuldades. Evidentemente, nos casos práticos, existem questões de prova, né, da residência efetiva ou da intenção, mas as regras funcionam relativamente bem e sem muito conflito de interpretação ou de aplicação. Não obstante, nesta situação da Covid que nós estamos vivendo, já houve casos de pessoas que ficaram impossibilitadas de retornar ao seu país de origem, especialmente quando os casos que vêm de fora para cá, né, que o prazo é de 183 dias, e se conta em mais de uma entrada dentro de um período de 12 meses, casos de pessoas que
se viram forçadas a permanecer no Brasil por um período superior a 183 dias. Se aplicássemos a regra objetiva, ele passaria a ser residente, com todas as consequências aplicáveis à situação. Não se trata de uma matéria que tenha sido enfrentada pelos tribunais, não há jurisprudência a respeito, mas o meu entendimento é que, numa situação como essa, se o indivíduo não consegue exercer a sua vontade, a sua intenção de retornar ao seu país de origem e manter a condição de não residente, a regra objetiva tem que sofrer uma exceção, porque está incidindo aí uma razão de força maior que impede de ele praticar normalmente e exercer normalmente o seu direito. Essa é uma opinião pessoal minha, que eu coloco, está publicado, e eu coloco em debate, esclarecendo que não existe nenhum precedente judicial a respeito. Muito obrigado. Obrigada, Ricardo. Acho que nós temos, então, duas posições bem conflitantes, professor Andrés e professor Ricardo. Bruno, quer desempatar? Muito obrigado. Bom dia ou boa tarde a todos. É um prazer estar convosco. Infelizmente, não estou ao vivo, de forma presente, mas eu terei sido um dos últimos, talvez o último, não brasileiro a estar no IBDT, porque eu regressei à Europa no dia em que houve o lockdown. Portanto, eu fui um privilegiado, porque ainda estive aí em março. Se me permitirem, eu vou, como o painel começou em inglês, eu vou responder em inglês, sobretudo para o Andrés, ainda que eu saiba que ele está a aprender português. E, portanto, exprimir um pouco a minha opinião. Obviamente que no meu painel eu falarei em português, sem prejuízo de intervenções em inglês. So, I think, let me start first. Passando para o inglês, eu quero passar para a primeira pergunta que eu gostaria de responder. Eu não sei se também foi o que o Andrés perguntou inicialmente com relação a esse artigo, é lógico. Será que o comentário OECD, como é feito agora, pode abordar essa situação? Que é a mesma pergunta que nós vemos perguntas feitas quando abordamos isso. Então, basicamente, o OCDE tem um comentário existente, nós fala, não precisamos fazer nisso, nada sobre isso. Será que podemos dizer que isso é uma circunstância que já estava sendo abordada, que realmente respondeu? Provavelmente as respostas vão ser não. É uma questão. Não vou abordar especificamente a pergunta feita por Juliana com relação a essa questão, mas a segunda questão que eu quero abordar, que a Andrés mencionou rapidamente, que eu acredito ser muito importante, quando isso foi escrito, era sobre uma questão temporária, e muitos debates sendo feitos, e mesmo nessa gestão efetiva com relação a ordinário, usualmente, comum, mas o que quer dizer isso hoje? O lockdown está aqui, vai ficar, e talvez fique mais 2 ou 3 anos, então nós vamos fingir que nada aconteceu? É comum, as decisões, muitas coisas foram escritas para 2 meses de lockdown, e provavelmente vai continuar por muito tempo. E a terceira pergunta ou ponderação, melhor dizendo, acredito que todos queremos atingir o que a OCDE deseja. Então, a questão é que deve ser desta forma. Acredito que, através de um exemplo que claramente, na minha opinião, que para a identificação da tributação sobre o comentário, a subjetividade do local não tem intenção. Quando você vê os interesses das circunstâncias econômicas ou sociais, são sempre fato e circunstância, é sempre isso. E temos também outros casos, tem uma situação que a economia num país, a atividade econômica num país é pessoa no outro país. Então, o que deve ser relevante? Pessoal ou econômico? Bem,
decisão contínua, que é mais relevante ou não nos dois casos, mas se a intenção do contribuinte é relevante. Então, a parte econômica está num país e a pessoa no outro, então o que é relevante aqui? Então, ele teria ter o direito de escolher. Bom, eu deixei minha família lá atrás, mas, na verdade, eu quero ser no país onde eu tenho minha receita. Então, os links econômicos é mais importante. Então, você pode falar. Então, quais são os vínculos pessoais ou econômicos? Então, isso foi desconsiderado no geral. Eu falo no geral porque acredito na Alemanha tem a jurisdição, onde perguntaram aos contribuintes, o comentário da OCDE não tem nada subjetivo aqui o relevante, nada. Assim, eu diria que é um passo futuro, nada aí com relação. E o último comentário que eu quero fazer, que também estou surpreso, quando começou os tratados e com relação ao CDE, qual era a situação com relação a tudo isso? Acredito, eu achei que o motivo pelo qual nós mudamos o local da gestão efetiva, mas tem a relação com a redução do tratado, por isso que nós precisamos mudar. Então, eu estava muito surpreso com isso. E é tão fora do comum que todos estão falando. Muitas autoridades tributárias estão falando que eu acredito que seja o correto ver os procedimentos e a certeza para dizer o que é relevante. Então, na minha visão, eu acredito que o elemento subjetivo é não relevante para o propósito com relação às tributações. Obrigada, Bruno. Né, Antes de devolver a palavra para a Raquel, a gente queria soltar um poll aqui, um quiz, para que a audiência participe e dê sua opinião sobre o papel da intenção. O papel da intenção deve ser considerado ou não? Vocês têm aí, aparece na tela de vocês, sim ou não. Para a votação e os resultados nós vamos divulgar no final do painel. E a gente pode votar também? Pode sim, Bruno, acho que... Ok. E desculpa, Ricardo. Eu queria dizer o seguinte, não há propriamente uma discordância entre o professor Baez e eu, porque eu me manifestei não na perspectiva de tratados internacionais ou das regras da OCDE. Eu me manifestei sob a perspectiva exclusivamente da lei brasileira. Evidentemente, se nós estamos tratando de uma situação de um residente num país com o qual nós tenhamos algum acordo, a regra pode mudar. As regras que eu mencionei são exclusivamente da legislação brasileira. Eu só queria lembrar a todos, já estou vendo que tem algumas perguntas sendo alocadas aí na área de perguntas e respostas, que podem, então, ir dirigindo as suas perguntas aqui ao painel, e a gente, na medida do possível e respeitando maximamente o tempo, nós vamos selecionar algumas perguntas. E se algumas perguntas sobrarem, elas serão remanejadas para o painel específico que vai acontecer às 5 da tarde, amanhã, com as perguntas residuais que não puderem ser endereçadas hoje. Então, enquanto as pessoas vão respondendo a nossa pesquisa, eu também chamo a atenção aí de todos os participantes que queiram fazer as suas perguntas, que utilizem a área de perguntas e respostas. There are some questions. One in specific that I think, Andrés, you may want to answer from João Bianco. João Bianco, provocativo, como sempre. Eu poderia dizer, mas talvez os outros queiram. Juliana, a gente já tem o resultado da pesquisa? Juliana. You're muted, Andrés. No, sorry. This is a classic with Zoom. That's exactly a question. Exatamente uma pergunta que eu fiz para o professor Schwery num seminário anterior, que foi a favor
não tanto a favor, digamos, intenções quanto ao direito tributário. É exatamente uma pergunta para ele. Eu disse: se eu estou no Brasil, eu faço um crime e aí eu fico ali na prisão por 30 anos, então eu, eu não sou residente no Brasil e, sem dúvida, por 30 anos eu teria ficado ali. E qual seria, então, a pergunta que todo dia vem à mente? Quanto às consequências da expropriação? Sem dúvida, normalmente é totalmente intencionado com relação aos contribuintes no meu país e em todos os outros é universal. Há certa contradição, na Europa é comum, há consequências da expropriação. Então, sem dúvida, muitos casos com a tributação, eu não estou falando de companhias privadas, mas com relação à lei, você tem que fazer, quanto à parte tributária, uma clara indicação que isso não tem nada a ver com a intenção, ou não deveria ter. Porque, sem dúvida, se eu voltar aqui à pergunta do professor Maris, o fato gerador, estou falando não da lei brasileira, mas voltemos para a lei brasileira. Ali, sem dúvida, está sendo a abordagem subjetiva. Sem dúvida, essa é a lei, mas teria, quanto à Constituição, como o professor Maris colocou, essa pessoa que fica, imagina, o professor Bruno da Silva não pode voltar para Portugal, tem que ficar no Brasil e se torna residente ali, originalmente ou eventualmente ali. A minha pergunta seria, quanto à perspectiva, qual seria a diferença entre o professor que volta a ser residente no Brasil e uma pessoa que era residente no Brasil até o momento em que, exatamente pela mesma situação econômica, não haveria diferença do ponto de vista do pagamento. Qual seria? Por que as consequências teriam que ser diferentes? Digamos, o Bruno não residente no Brasil e aquele residente tradicional no Brasil. Eu, sem dúvida, estou falando de tratado, de leis domésticas, e não pode ser subjetiva. Eu não estava falando da situação especial na lei doméstica. Eu poderia falar horas sobre isso, existem muitas coisas envolvidas aqui. Obrigada. Obrigada, professor Maris. Thank you. Professor Ricardo, temos aqui uma pergunta provocativa, que é endereçada especificamente a você. Se, sob a lei doméstica brasileira, a impossibilidade de manifestar a intenção seria relevante para fins de residência, em que medida isso mudaria sob a perspectiva de um tratado, se o tratado direciona a definição de residência para a lei doméstica? Essa é uma questão mais difícil ainda. Se eu não posso responder com segurança uma situação não submetida a tratado, com menos segurança eu poderia falar numa situação submetida a tratado. Mas eu imagino que se estivermos submetendo a questão à jurisdição de um tribunal brasileiro, a decisão seria feita no mesmo sentido que eu expus anteriormente, ou seja, a impossibilidade da pessoa se movimentar de um país para o outro é uma situação de força maior que impede a incidência da norma e do critério objetivo. Nós todos sabemos que a tributação independe da vontade da pessoa, né? As obrigações tributárias são ex lege, não ex contracta, são obrigações que decorrem da lei. Mas a prática dos fatos que se caracterizam como geradoras de obrigação tributária é sempre, na perspectiva brasileira, é sempre uma prática voluntária, não coercitiva. Esse já é um aspecto importante que não pode ser considerado. Por outro lado, quer na lei civil brasileira, quer no Código Tributário Nacional, a definição de residência e de domicílio também é muito influenciada pela intenção. De modo que eu penso que as regras que funcionam com bastante tranquilidade em situações de normalidade sofrem a injunção de efeitos da pandemia.
E se trata claramente de a impossibilidade da pessoa realizar aquilo que normalmente ela iria praticar, se ela não tivesse a injunção do efeito da causa de força maior, não é? Esse que é o meu pensamento a esse respeito. Muito bem. Bom, como nós temos aqui um tempo que temos que observar rigorosamente, eu vou apenas fazer uma observação final para a gente mudar de tópico aqui no nosso painel, dizendo que eu concordo integralmente com o doutor Ricardo Marins de Oliveira. Então, temos aí um voto a mais na posição dele. Obviamente que eu acho que com a observação relevante que o Ricardo fez, que é a especificidade da legislação brasileira. E, desculpa, infelizmente, em matéria tributária, a gente também tem que aprender a lidar com institutos de direito, que são institutos fundamentais, como é o caso da força maior e do caso fortuito. De modo que, ainda que a obrigação seja ex lege, evidentemente que a conformação da obrigação tributária sofre interferência de fatores exógenos, e a pandemia é algo muito peculiar e que colhe desprevenidamente e de forma absolutamente desavisada contribuintes e, de repente, em situações inesperadas e incontroláveis, por mais que tenha ele vontade de se deslocar ou de ir para um lugar A ou B. E aqui a gente tem um reforço específico dentro do sistema tributário brasileiro, especificamente dentro do Código Tributário Nacional, que é sempre bom lembrar que nos convida a pensar que não é possível mudar institutos de direito e conceitos fundamentais. Posto isso, dado ao adiantado da hora, eu vou, então, passar para o nosso... perdão, antes de passar para o próximo tópico, acho que a Juliana quer compartilhar o resultado da pesquisa. É isso, Juliana? A gente pensou em apresentar no final do painel, porque a gente apresentou todas as pesquisas, acho que é melhor. Tá, então tá bom. Então vamos avançar para o tópico 2, que é a nossa segunda parte nesse painel. Nós vamos tratar de dedutibilidade de doações. E aí eu passo imediatamente a palavra ao Ricardo. Muito obrigado. Este assunto é um assunto também bem tipicamente brasileiro, não é? Eu estou me referindo a uma questão que está sendo vivenciada por várias empresas sediadas no Brasil perante o seu imposto de renda. Eu vou falar imposto de renda de uma maneira geral, Corporate Income Tax, abrangendo também a contribuição social sobre o lucro. Só para um esclarecimento inicial para os nossos assistentes de fora do Brasil, não tanto para os nossos panelistas, o sistema brasileiro de tributação da renda prevê um campo de incidência em que existe um fato de acréscimo patrimonial, mas acréscimo patrimonial que seja derivado de renda, ou que nós chamamos aqui de proventos de qualquer natureza, que em termos gerais, seriam ganhos de capital. E não se inclui nesse campo de incidência os acréscimos patrimoniais derivados de transferências patrimoniais, que são transferências não onerosas, não decorrentes de negócios, de atividades econômicas, e que derivam de passagem pura e simples, sem contraprestação de um patrimônio para outro. É o caso de uma doação, que é sujeita a um outro imposto, o imposto sobre doações, ou de uma herança, que é sujeita a outro imposto, que é o imposto sobre heranças. De forma que o que nós temos no campo de incidência de imposto de renda são os ingressos de rendas e o não ingresso de transferências patrimoniais. As doações, elas estão nesse campo periférico do imposto de renda, porque elas são transferências negativas, não são transferências que entram no patrimônio positivamente, mas são transferências que saem negativamente do patrimônio da pessoa jurídica. Portanto, elas não interferem com
a valorização da ocorrência da ocorrência do aumento de capital, do aumento de patrimônio. Eu também queria explicar o seguinte, o nosso sistema de apuração da base de cálculo do Corporate Income Tax é semelhante ao da maior parte dos países, ou uma grande parte dos países, pelo menos, ou seja, nós partimos do lucro contábil e fazemos uma série de ajustes para mais ou para menos determinados na lei tributária. De forma que nós temos, dentro da legislação brasileira, várias hipóteses de despesas que são consideradas não dedutíveis para efeitos tributários. Uma delas é exatamente as doações feitas. Nós temos um dispositivo na lei, que é o artigo 13 da Lei 9249, de 1995, que tem duas regras. Primeiro, ela declara a indedutibilidade das doações, em caráter geral. Depois ela tem uma segunda regra, que é uma exceção da primeira, permitindo a dedução em determinadas circunstâncias muito reduzidas. Ela permite a dedução para alguns tipos de entidades do terceiro setor, entidades de atividade social, exige uma série de requisitos formais e limita a dedução a 2% do lucro operacional anterior à efetivação da dedução. O que nós temos discutido muito nessa fase de pandemia é se essa regra se aplica ou não, porque muitas empresas estão fazendo doações voluntárias. Aliás, toda doação, evidentemente, é voluntária, é um ato de gratuidade, né? Estão fazendo doações, em alguns casos, de valores muito elevados, muito significativos. Ora se doa dinheiro, propriamente dito, ora se doa equipamentos hospitalares, equipamentos de proteção facial, enfim, medicações, de forma que as empresas estão se vendo perante a questão. Essas despesas não são dedutíveis. Quando eu aplico a lei, esclarecendo que a maior parte dessas deduções não cai na regra de exceção em que a dedução é permitida, porque não são feitas aquelas entidades expressamente previstas na lei, ou porque se excede o limite de 2%. Existem casos. A pergunta é, então, se nessa fase de pandemia se aplica a norma proibitiva da dedução. Se eu aplicar o sistema tal como ele está colocado na lei brasileira, a dedutibilidade está proibida. E eu não vejo, inicialmente, nenhuma barreira de âmbito constitucional para combater a norma que veda a dedução. Por quê? O sistema nosso é o sistema que alguns autores chamam da renda líquida. E esse sistema ele tem, sim, um lastro constitucional, porque a Constituição brasileira, que tem muitas regras específicas, além de princípios gerais, muitas regras específicas sobre tributação, ela diz que o imposto de renda deve observar, melhor dizendo, o princípio da universalidade, que se traduz da seguinte forma: entra na consideração do fato tributário todos os rendimentos, isto é, todas as receitas e todas as rendas, menos todas as despesas e todos os custos para produzir essa renda. A legislação de aplicação da competência constitucional da União para tributar a renda também tem uma definição dizendo que são dedutíveis todas as despesas que contribuem para a obtenção do lucro ou para a formação, ou melhor, para a manutenção da fonte de produção. O que acontece com a doação é que ela não é uma despesa necessária para a produção do lucro, e nem é uma despesa necessária para a manutenção da fonte pagadora. É claro que ela reduz o acréscimo patrimonial,
mas ela reduz o acréscimo patrimonial do período não em função de ter sido um investimento em custos ou despesas, ela reduz o acréscimo patrimonial por uso do patrimônio ou do lucro já produzido para o fazimento desse ato de gratuidade, que tem efeitos sociais, humanitários, claro. A própria lei brasileira das sociedades, ela reconhece que as companhias em geral, as empresas em geral, têm um papel social, de modo que não se trata de uma despesa ilegal, são despesas legais, né? Mas esbarra na proibição da dedutibilidade. Eu tenho pensado muito, tenho discutido isso com vários colegas, inclusive aqui no âmbito do BDT, e temos encontrado opiniões divergentes. Não consigo, por interpretação da norma, seja da norma de proibição da dedução, seja da norma que permite a dedução, a exceção, portanto, da regra de indedutibilidade, eu não consigo, por interpretação histórica, teleológica, finalística, eu não, mesmo saindo da interpretação literal, eu não consigo chegar a uma afirmação, não, durante a pandemia a despesa é dedutível. Nem considerando ao caso legis, ou seja, o cenário social dentro do qual a lei foi promulgada e o cenário social que temos atualmente, porque a mudança do cenário social não muda a lei, nem muda a interpretação da lei. De forma que eu tenho para mim que há uma grande dificuldade de se estabelecer alguma fundamentação para a dedutibilidade. Queria dizer o seguinte, eu até gosto de dizer que essas doações não são nem despesas propriamente dita. Elas são desencaixes financeiros. Elas são meras saídas de caixa, que não têm relação direta com a atividade empresarial. Elas são ocorrências que revelam uma destinação ou o emprego do lucro já produzido. E nós tivemos recentemente aqui no Brasil, como mencionei no início, nós temos 2 tributos sobre a renda, o imposto de renda da pessoa jurídica, propriamente dito, e a contribuição social sobre o lucro. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal referendou a constitucionalidade da despesa com a contribuição social sobre o lucro, porque firmou exatamente esse ponto de vista, esse pressuposto, melhor dizendo, de que o lucro já foi obtido, já foi formado quando ocorre a incidência da contribuição social, que é, portanto, uma parte do lucro já produzido que é carreada para o poder público a título tributário. É a mesma lógica das doações. A doação não é algo que contribua para a obtenção do lucro, ao contrário, é uma destinação do lucro já produzido. Eu sei que isso acarreta uma repulsa, né? Quase que emocional de todos que analisam a questão. Mas, tecnicamente falando, a dificuldade é muito grande. O professor Schwery, discutindo comigo num outro evento, levantou a questão da capacidade contributiva e outras, claro. Aqui eu estou bastante breve devido à limitação de tempo. Mas a capacidade contributiva é curioso como essa questão se coloca perante a indagação sobre a dedução das doações feitas. A capacidade contributiva, ela se manifesta no momento em que o fato gerador ocorre, né? E aqui no Brasil nós temos um grande apego, levados a isso pela Lei Complementar da Constituição, que é o Código Tributário Nacional, a disponibilidade da renda, que é um requisito indispensável para a incidência do imposto de renda.
O que é a disponibilidade da renda? A disponibilidade é ter a renda com possibilidade de empregá-la. Usando outra expressão, a disponibilidade corresponde à renda realizada. Não é uma renda potencial, possível, é uma renda já efetivada. E nós consideramos a renda realizada no momento em que ela se torna disponível, né? Ora, quando eu uso a renda já disponível para fazer uma doação, eu já tive a capacidade contributiva anterior. Até curioso que ninguém faz doação sem ter capacidade econômica, né? E capacidade contributiva é uma das manifestações da capacidade econômica. Muito obrigado. Obrigada, Ricardo. Para trazer uma visão de direito comparado, eu gostaria de convidar o professor Andrés para trazer alguns comentários sobre a dedutibilidade de doações. Andrés, is that true that you can go to heaven, but you still have to pay your Mas eu taxes? gostaria que vocês ainda têm que pagar impostos, certos? É verdade. Quando estamos falando isso na faculdade de Direito, o que aconteceu lá? Os professores, atendentes, o meu professor, mentor, tá bom, tudo bem. Você, talvez, se você conseguir, você vai para o céu, mas você vai pagar imposto do mesmo jeito. Agora, concordo totalmente nesse caso, doutor Maris de Oliveira, e eu concordo com a lei também. Pode parecer estranho, porque vem do sistema diferente, país diferente, mas a lei que se pressionou no Brasil é exatamente mesmo na Espanha. A única diferença seria 2%, 1%, na verdade. Então, não somos tão generosos. E eu também concordo que quase totalmente com a interpretação, com a análise, eu acho que não existe maneira, mesmo restrição teológica, tecnológica, fazendo essas doações dedutíveis. E eu também quero colocar um argumento aqui, seria não apenas a lei como é, não apenas que a lei não possa ser interpretada diferentemente, não é apenas o fato de que essa lei, na minha opinião, seria, então, uma quebra na Constituição, mas deveria ser visto de outra maneira, porque nós começamos as doações com qualquer tipo de doação e nós temos um risco de privatização no nosso sistema democrático. Nós sempre assumimos que o que nós pagamos de imposto seriam, então, os recursos para os recursos públicos. Se nós sabemos que qualquer doação na situação de Covid ou qualquer outra situação dramática, porque nós estamos falando sobre Covid, mas existem outras situações dramáticas também que não mencionamos, podem ser dedutíveis. Então, olhe, nós vamos fazer a doação, vamos fazer essa dedução, mas tem um custo para as autoridades tributárias, sem dúvida. Novamente, essas companhias selecionadas, o que nós temos que gastar, o que nós não temos que gastar, e isso vamos ter, então, promoção com relação à não tributação. Nós vemos, então, eu gosto desse exemplo que é extremo, sem dúvida, sempre dizem que eu sou duro por causa disso, mas eu estou correndo esse risco. Eu acho que exemplos extremos às vezes são importantes. Quanto na Espanha, quanto a essa pandemia que nós estamos tendo, uma companhia que não faz uma máscara, fabricam as máscaras nas suas instalações, e foi então provado que eles não estavam sendo, eles estavam sendo contraprodutivos, na verdade. Então, se você quer dedução, isso é doação. Você não quer dizer que você está dando para essa companhia a escolha de como você deveria gastar ou não, é dinheiro particular, mas no fim você está colocando um circuito do dinheiro público, porque você tem dedução para efeitos tributários, então não seria contradições políticas, porque, digamos, nesse caso, nossa legislação, que foi considerada correta pelos cidadãos, nesse caso,
teoricamente, nós estamos promovendo a ser contraproducentes, que é o caso mencionado. E não apenas com relação à lei, sendo perfeitamente constitucional, mas eu acho que nós temos que mudar. Eu acho que seria bem, nós não temos que começar a introduzir referendas, existem sempre exceções. Eu acho que ainda tem um minutinho, eu gostaria de falar de uma coisa muito específica quanto a doações. Se eu não tiver minuto, eu paro. Você não tem esse minuto, tá bom, então eu fico calado. Obrigada. Juliana, por favor. Pessoal, nós temos um segundo poll Não, também sobre a dedutibilidade de doações. De legiferenda, podemos... Aliás, na ausência de uma interpretação legiferenda, nós conseguimos deduzir doações de caráter social e filantrópico. A pesquisa vai ficar aqui 30 segundos. Os resultados vão ser divulgados no final do painel. E aí, Muito bem. Raquel, tá com você. Obrigada, Juliana. Então, eu peço mil desculpas, professor Baez, mas a gente estourou um bocadinho esse tópico, então vamos avançar aqui para o nosso próximo assunto. Refiro que há uma pergunta sobre esse tópico, infelizmente não vai ser possível respondê-la agora, e ela fica, então, com as demais perguntas que serão enfrentadas amanhã. O nosso próximo tópico agora vai ser justamente protagonizado pelo professor Carlo Garbarino, a quem eu já imediatamente passo a palavra. Professor, your sound must be activated. Okay, can you hear me now? Perfectly. Okay. pode me ouvir? Ótimo. Eu estou super feliz de estar de volta a São Paulo, remotamente. Eu já estive várias vezes em São Paulo nessa conferência. É muito impressionante. Eu tenho 15 minutos para falar. Vamos usar o tempo. E eu queria adicionar que algumas coisinhas sobre os comentários anteriores feitos. Eu gostaria primeiramente de agradecer à organização, especialmente o professor Schwery, pelo convite. Oi, professor Schwery, estou falando alô para ele, ele me convidou para essa conferência. E como vocês sabem, o meu tópico, antes de começar, eu gostaria de fazer uns comentários sobre as discussões anteriores. Os meus colegas, tradicionalmente, quanto ao conceito tributário, como é colocado normalmente, com relação à crise do Covid, por exemplo, o lugar onde as pessoas estão trabalhando e como é que nós fazemos com relação à mobilidade. A minha apresentação, o que eu posso dizer é que está bem claro, é uma coisa incrível que acontece na União Europeia. É uma comparação para todos aqui, porque se você pega os 27 membros da União Europeia, se você pega os 27 Estados-membros, então seria impossível ver de tudo pela complexidade e claramente há uma concorrência sem dúvida quanto aos modelos tributários e esses modelos juntamente entre os estados, os membros. Então nós temos pontos comuns e o que defendemos ambos quanto à União Europeia depois dos efeitos da crise do Covid no continente europeu, o declínio do PIB, etc. Então, a comissão apresentou um plano que seria para toda a União Europeia
que seria o que nós chamamos de Next Generation EU, próxima geração para a União Europeia. E o que foi adotado é que, nesse instrumento, diríamos que o Conselho faz como exceção a necessidade de investimentos privados e, assim, parte desse fundo é totalmente novo, porque, embora a União Europeia já estivesse quanto a essa parte de patrocínios, nós temos aqui, não havia, há 6 meses atrás, nem se pensava num método para um problema assim na Europa. Então, é um tema, é uma anátema, na verdade. Seria um declínio completo do que nós chamávamos da austeridade tributária. Como você sabe que na Europa, os Estados-membros, mesmo quanto à soberania monetária para a unidade europeia, nós temos uma espécie de tributação soberana que, na verdade, é meio fake. Nós temos os Estados-membros que não são capazes de usar as políticas tributárias, usando políticas monetárias e tributárias, mas a única maneira que seria enfrentar o Covid da União Europeia seria o uso de medidas estritas para manter a nossa Constituição com essas novas políticas monetárias. E agora, com o que nós temos que ver quanto a essas restrições, essas políticas macroeconômicas, digamos, aqueles que são europeus e aqueles que não são europeus, por causa que nós estamos em um laboratório onde nós temos uma híbrida instituição. Você não é híbrida, não é apenas europeia. Então, mesmo nessa situação ocasional, a Comissão resolveu uma coisa híbrida. Por quê? Para lidar, você pode ler esse artigo, mas para dar um senso dessa operação para vocês, o que nós podemos dizer é que a questão quanto à soberania, basicamente, o que é interessante é que 90% desta é incluída na recuperação dessa soberania, das instalações, o que essencialmente não é para recuperar o custo, mas sim um tipo de assegurando-se a situação. Mas seriam medidas nacionais que foram atacadas com handouts para poder termos instituições que possam ser feitas, essencialmente para os Estados-membros, que cada um recebe uma cota desse montante e esse dinheiro vem da União Europeia para ser investido no plano de recuperação. Então, digamos, seríamos, então, grandes gastos macroeconômicos. Eu vou voltar um pouco mais tarde sobre isso para explicar melhor com respeito à dívida. E agora tem os pontos interessantes que estão acontecendo também na União Europeia. Alguns meses atrás, era uma anátema, seria impossível de pensar. Em países europeus, essa situação, Itália, Espanha, etc., que tem problemas de dívidas enormes, e era totalmente impossível, era proibido. E agora tem que ver, a União Europeia, não apenas os Estados-membros, estão percolando em todos os estados. Nós estamos
enfrentando essa situação de dívida. 6 meses atrás, nós não tínhamos 109 bilhões. Então, a crise econômica mostra isso, a fragilidade. Mas a decisão que foi tomada foi devido a um draft que foi feito, uma análise na União Europeia, através do aspecto fiscal, da austeridade, do seu conservadorismo, para obter um resultado. E, significativamente, as grandes instituições europeias juntaram-se e entenderam que um grande investimento deveria ser feito para o chamado o choque econômico gerado na União Europeia e especialmente enfatizado pela doença do Covid. Aí, antes do Covid, coisas eram proibidas e agora se tornaram normais e correntes. E outro ponto interessante também, são aspectos interessantes podem ser considerados, notados, observando os detalhes em como esses 750 bilhões foram colocados. Primeiramente, a comissão é o agente, eles vão ao mercado para levantar esse dinheiro. Peculiar, porque diretamente é feito pelo governo e não pelas instituições. São títulos que têm que ser levantados. O que é interessante, duas coisas interessantes, na verdade. Dos 607 bilhões de recuperação para as instalações, a operação mencionada, basicamente, 310 são outorgas e 306 bilhões são apenas 600, são, então, no caso, feitos uma fração da União Europeia que pegou o dinheiro e passou para os Estados-membros, que têm que voltar, pagar esse empréstimo, e a União Europeia vai ter que pagar também. Mas, na verdade, para a outorga, aparentemente, para os 310 bilhões, então você pega o dinheiro do mercado, você capta no mercado e você passa para os Estados-membros e estes não têm que pagar de novo o empréstimo, mas a União Europeia tem que pagar o mercado pelo empréstimo. Então, você tem aspectos de assimetria muito significativos, que originalmente nós tínhamos mais de 50%. Nós temos, então, Estados-membros são ativos, e nós temos, então, um quase empréstimo, porque é um empréstimo que se torna para se muda para as facilidades de uma outorga, que seria, então, uma subvenção. Vamos ver os documentos iniciais que eu gostaria de mencionar. Quem trabalhou nesse documento, eu preciso agradecer, que trabalhou comigo, entrou em detalhes. Se você observar esse documento da comissão, essas facilidades seriam estendidas basicamente para 2022, 2023, então, próximo, não? E o repago seria marcado para ser completado em dezembro de 2058. Assim, normalmente, nós temos aqui a data de vencimento, não é? Teria dos títulos,
Então, nesse caso, não é um documento do governo, é um título que está no mercado e que é trazido hoje e vai pagar em 2058. Eu não sei quem vai estar aqui, qual seria, então, com a crise ecológica que nós temos, etc. Então, seria, então, 40 anos para pagar o dinheiro, repagar? E, nesse caso, esse entra na minha conclusão. Eu tenho alguns minutinhos, então eu estou no tempo certo. E a conclusão seria a seguinte: economicamente, historicamente, vendo o desenvolvimento ecológico também, como nós podemos manter dentro dessa crise a política que já está sendo implantada. Então, historicamente, o que se vê. Pessoalmente, eu acho que as pessoas europeias pensam que nós temos aqui uma situação que é uma bagunça, porque nós temos que dar incentivo à economia nacional. Já, já sem o Covid já estava sendo feita. O Covid já estava vencido e já estava devida. Seria uma adaptação que não tinha nada a ver, por exemplo, com a macroeconomia. O vírus não alterou isso. Significa, macroeconomicamente, a única coisa que eu tenho ainda a comentar é que, por causa da assimetria do montante, do provido e tirado e resgatado, o que foi mencionado, existe uma lacuna. Está faltando dinheiro e a União Europeia precisa desse dinheiro. Então, essa lacuna vai ser endereçada pelo fato de que a União Europeia está planejando finalmente levantar o seu próprio recurso tributário. Então, você sabe bem que a União Europeia tem um orçamento limitado, os Estados-membros têm, quanto à soberania do seu próprio orçamento. Nesse caso, agora, os recursos estão sendo introduzidos de maneira formal, são com ajustes. Nós temos, então, a transição financeira, nós temos tributos para isso também, são todos tributos regulatórios. Então, a minha ideia é que no futuro nós temos, então, quanto ao plástico, ao carbono, todos os problemas que nós temos, e vão ter impostos sobre eles. Então, tão quanto possível, no futuro, por causa da situação ecológica e outras crises, vai se tornar mais necessário ter tributos sobre o plástico e o carbono. E nós estamos com isso, nós vamos levantar 30 bilhões por ano e até 2021, se adotarmos regularmente essa medida, então nós vamos ter dinheiro para pagar o empréstimo, essencialmente para modificar o comportamento dos atores econômicos, dos players econômicos, quanto à taxa para os tributos para o plástico e para o carbono. E não menos importante, uma das minhas teorias pessoais seria que pode ser, então, colocado pela União Europeia, vai ser introduzido, então, uma tributação digital, ela vai ser tributação mantida, digamos que vai gerar receitas, seriam para atividades multinacionais, como o caso da Apple, com relação à tributação,
que pode ser colocada aí breve. Assim, essa tributação digital seria, então, um planejamento agressivo para a tributação. Assim, Juliana já me mostrou que eu tenho que parar, é uma mensagem bem eficaz, e eu vou apresentar apenas até aqui. Só um minutinho, tá? Eu gostaria de estar aí pessoalmente com vocês para ter uma discussão com os brasileiros não europeus. Vocês têm sorte de ter essa conferência lá. Digamos, vamos falar sobre a soberania, sobre a tributação, que são discussões feitas no Brasil, e eu agradeço a todos vocês. Eu espero que tenha sido claro para discutir a situação pessoal. Professor Carlo, now immediately. Atrasados com o nosso tempo, inclusive vou pedir gentilmente, antecipadamente, que o professor Bruno, se possível, reduza aí alguns minutinhos nas suas considerações, e na sequência o professor Andrés, que também vai tecer comentários, que também, se possível, reduza um pouquinho as suas considerações, tá bem? Professor Bruno, a palavra é sua. Muito obrigado. Portanto, eu não preciso de partilhar a minha tela, que já estão lá os slides. Vou tentar justificar um pouco porque este tema sobre preços de transferência, basicamente por uma questão simples. Em termos de prática, de perguntas de clientes, de empresas, tem sido uma das questões que tem sido mais colocadas. Qual é o impacto do Covid-19 em termos de política de preços de transferências? Bom, enfim, acho que é conhecimento de todos que a OCDE tem previsto lançar um documento até o final deste ano. De qualquer maneira, o objetivo desta pequena intervenção é apenas lançar algumas questões sobre possíveis problemas que estão colocados e, se calhar, exacerbados pelo Covid-19. Bom, enfim, em termos do contexto, todos nós sabemos, tem sido comum neste painel que o Covid-19 lançou uma crise verdadeiramente global, sem precedentes. Enfim, a economista-chefe do Fundo Monetário Internacional chamou a esta crise o Great Lockdown. Depois da Great Depression, temos um novo nome, que é o Great Lockdown, que teve um impacto significativo em termos da necessidade dos governos intervirem na economia, que afetou também de forma significativa as empresas multinacionais. Problemas típicos, constrangimentos em termos de cash flow, como lidar com contratos existentes, e quando falo disto estou a falar sobretudo de contratos intergrupo, como fazer face a disrupções na cadeia de produção e de fornecimento, o que fazer perante a necessidade de encerrar a atividade e também os efeitos, uma perspectiva económica na procura. Portanto, obviamente com a crise, a procura possivelmente restringe na maioria dos negócios. Talvez o único que não se restrinja foi o que o Andrés referiu de máscaras para proteção, que se calhar é o único negócio que está verdadeiramente a crescer agora no âmbito do Covid. Portanto, há evidentes impactos do Covid-19 em termos de preços de transferência. Primeira questão, será que o que existe atualmente é suficiente para responder a essas questões? Se não é, enfim, o que é que teremos de fazer ou o que é que temos que refletir? Ia pedir para o próximo slide, por favor. Bom, as guidelines da OCDE, portanto, 2017, têm essencialmente um parágrafo a lidar com a questão. Eu já vou explicar o contexto do parágrafo, mas que diz essencialmente, a questão coloca-se em saber se e em que medida pode ser tida em conta na análise de preços de transferência eventos futuros que não são previsíveis à data em que é efetuado o teste da transação controlada, em particular no que respeita à avaliação
que a esse momento era altamente incerta. É importante referir que isto foi escrito no âmbito do Action Plan 8 do BEPS, portanto, no contexto do intangíveis, o Hard to Value Intangibles. E, portanto, o que falava era basicamente o seguinte: se eu transfiro um intangível para efeitos de o que é relevante para o preço da transação, será que eu posso ter em conta eventos que não eram previsíveis? Portanto, não está aqui nada que tenha em conta algo tão extremo como o Covid-19. Depois, a segunda parte do parágrafo, que está aqui, não sei se ajuda muito, que diz só: bom, a questão deve ser resolvida entre contribuintes e administração tributária, por referência ao que empresas independentes teriam feito em circunstâncias comparáveis. A questão que nós podemos colocar é: quais são as circunstâncias comparáveis a uma crise destas? Portanto, possivelmente, vamos todos responder nada. Bom, no próximo slide, basicamente, o que eu coloco são o tipo de questões que nós vamos ter, ou que temos agora, que lidar no âmbito do Covid-19. Eu pedi então o próximo slide, se fosse possível. Portanto, primeira questão, intervenções que os governos fizeram. Portanto, foi algo que já discutimos também: subsídios, doações e outras subvenções de um governo que são dados a um determinado membro do grupo. A questão é: será que esses subsídios ou subvenções que são recebidas por esse membro do grupo podem depois ser passados a outro membro do grupo, sobretudo se ele está fora dessa jurisdição? Devemos pensar, sobretudo, quando estamos a falar de métodos baseados no custo, cost-based methods. Portanto, eu posso-vos dizer que a Administração Fiscal do Canadá já tinha emitido um paper em 2016 que dizia algo que, em princípio, uma subvenção recebida de determinado membro do grupo não pode ser passada para outro. E quando estamos a falar nisto, é incorporar no custo o valor da subvenção, e portanto que obviamente seria repassado indiretamente para outro membro do grupo. Em princípio, isso não pode ser passado para outro membro do grupo, exceto se partes independentes o fariam. Mas, portanto, esta é uma das primeiras perguntas que teriam que ser respondidas. As guidelines da OCDE em 2010, portanto, no capítulo 8º, relativo a Cost Contribution Arrangements, tinham algo, mas que depois foi eliminado nas revisões de 2010. Portanto, neste momento, não existe nada relativamente a esta questão. Outra questão importante: prejuízos. Ou seja, o que fazer perante perdas, prejuízos fiscais. Temos a quem é que é alocado no âmbito do grupo, e depois, quando temos entidades do grupo de baixo risco, portanto, que em princípio suportam baixo risco como tal, não devem sofrer decréscimos ou prejuízos, será que isso é afetado de alguma forma, tendo em conta que toda a cadeia de produção sofre prejuízos? Outro problema, quando temos, por exemplo, pagamento de royalties que são calculados com base, frequentemente, no rendimento líquido, no net income. Quando estamos a falar de um serviço intergrupo, por exemplo, se formos às guidelines, o único critério que é relevante é o teste do benefício. Se cria valor económico e comercial para o beneficiário, deve ser pago. Agora, se todo o grupo está a sofrer prejuízos, será que isto tem que ser contabilizado? Ponto seguinte, e eu vou ser rápido: custos extraordinários. Quem é que suporta, por exemplo, custos associados a todo o material de proteção? Que agora várias empresas têm que comprar material de proteção para os seus colaboradores. Quem é que sofre consequências de lockdowns, do facto de haver fechos de fábricas? Temos toda a questão contratual também. Por exemplo, empréstimos intergrupo, que agora não há condições para efetuar o pagamento do financiamento por parte de uma empresa do grupo. A Raquel falou há pouco: bom, o direito tem que intervir, os princípios do direito, casos de força maior. É verdade, na ausência de uma cláusula específica nesses contratos, podemos recorrer aos Institutos Gerais do Direito Civil como forma de reanalisar esse contrato e modificá-lo. Outro ponto
impacto nos acordos prévios de preços de transferência existentes. Ou seja, todos eles são baseados em determinadas circunstâncias, em determinadas assunções críticas, que neste momento estão em causa. O que é que isto significa? Eu tenho que renegociar os meus APAs, ou isto dá fundamento às administrações tributárias para terminar os APAs, porque dizem, bom, todos os critérios pelos quais este APA é concluído já não se verificam. Portanto, aqui ou existe flexibilidade ou possivelmente a maior parte dos APAs em vigor vão cair. Depois, questões mais simples, uma questão, enfim, que eu sei que é também uma questão que o André colocou nas nossas conversas, questão de comparabilidade. Bases de dados. Não há base de dados que tenham em consideração nada do que vivemos hoje em dia. Atualizar a base de dados vai levar anos. Possivelmente a situação atual vai demorar 3 ou 4 anos. Tudo o que seja benchmarking não existe, porque nada prevê esta situação. Portanto, como é que efetuamos a comparabilidade? Outro problema, funções e lockdown. Está relacionado com o primeiro painel que o André comentou. Temos pessoas que, por virtude do lockdown, estão ou a trabalhar em home office ou que ficaram localizados noutro país. Se essas pessoas existem ou realizam funções relevantes, em que medida é que isso vai fazer um reajustamento na atribuição de lucro? Ponto final, e eu prometi que seria breve, e vou concluir agora, que é a questão de documentação adicional. Será que já não chega o volume de documentação que é necessário de compliance no âmbito de preços de transferência e vamos ter que acrescentar algo como forma de terem em linha de conta todos os problemas que o Covid-19 nos coloca? Bom, eu prometi ser breve e, portanto, concluo, acho que em 9 minutos. Apenas levantei-vos um conjunto de problemas sobre as questões que os preços de transferência e o Covid-19 podem colocar. Eu prometo que no paper que vou enviar até ao final da semana vou tentar pôr algumas conclusões também, ou então levantar mais problemas. Muito obrigado. Obrigada, Bruno. Passo a palavra agora imediatamente ao professor Andrés para suas considerações finais, pedindo, por gentileza, que economize aí alguns minutos, se possível. Yes, I will be Eu really, vou ser realmente rápido, não só porque normalmente eu sou rápido quando eu falo de TP, o que normalmente não sou, mas também porque fazer comentários com alguém falando português de Portugal é realmente muito duro. Então, os brasileiros têm a impressão que estão ouvindo o meu próprio idioma, mas quando eu uso de Portugal, é extremamente complicado o português de Portugal. Não é igual ao brasileiro. Então, eu compartilho muito dos pontos que foram abordados aqui. E a minha impressão é que, na verdade, se não estivermos convencidos do fato de que o transfer pricing, a sua ciência, com muitos parênteses, estamos muito próximos ao pilar 1, que é a impressão que nós já temos. Eu acho que isso que o Covid-19 é como que o último passo para mostrar-nos como o futuro e fraco toda a construção do transfer pricing é. Minha impressão, e você mencionou isso, eu acho que é o 7º, 8º ponto, é que métodos tradicionais de comparabilidade já passou. Qualquer ponto analisado, as condições das transações, você tem que ingressar em partes teóricas, a questões de noção e vários pontos delicados da lei local, e se não no país, você tem que ir para a lei para os outros, e daí você tem que analisar as mudanças de risco, especialmente para distribuidores de riscos limitados, que na verdade um exercício quase possível, e até se você for passar por tudo isso, que é quase tudo impossível, daí você tem o problema dos dados. Eu vi pessoas de TP tentando fazer economizar aqui e lá, mas vamos fazer algo ou reinventar a base de dados através de comparáveis novos e comparáveis ou considerando novos períodos de impacto e
do 8, 9, será comparáveis ou não, o caso contrário dessa palavra mágica de bom. Como que se chama? Eu lembro, é nome, ajuste de comparabilidade? É comparável, mas não comparável a, então vamos fazer 2 comparáveis, mas como isso? Esse é o problema no primeiro lugar, que é comparável, então como ser comparáveis? Então isso é apenas uma palavra. Então essa ajuste de comparabilidade é uma palavra, uma expressão, no meu ponto de vista, é privado de qualquer tipo de conteúdo. Então eu acredito que deve ser obtido de toda essa crise, o transfer pricing. Eu acho que a fórmula está vindo, talvez, de métodos não tradicionais, serão mais poderosos do que são hoje. Eles são bastante já poderosos atualmente. Então, eu acho que nós precisamos de prova realmente demonstrando que nós estamos não temerosos, mas a gente, não quero ofender aqueles de transfer pricing, mas mostra que é complicado isso. Eu acho que mostra quão fraco o prédio antigo é nesse sentido. É uma metáfora, certo? Então, eu acredito que está bem em linha com o que você acabou de falar, ou com o que eu entendi do que você falou, certo? Não porque eu não entendi você, eu entendo você perfeitamente quando você fala inglês e espanhol, mas o português de Portugal foi realmente duro. Professor Andrés, vou pedir à equipe técnica, por gentileza, que mostre já o resultado das 2 pesquisas, e enquanto eles vão fazendo isso, eu aproveito para... já está na tela. Tá aí o resultado das pesquisas. Então, a maioria aí respondeu que não, né? Com relação ao impedimento das pessoas saindo de um país com fronteiras fechadas. E não devem ser considerados residentes fiscais. Acho que já temos aí o segundo resultado também. Aqui a gente quase teve empate, né? 54% respondeu sim, que seriam dedutíveis. É uma divisão aqui maior. Muito obrigada. Eu vou encerrar rapidamente o nosso painel, com 4 minutos de atraso, agradecendo ao Instituto Brasileiro de Direito Tributário por esta magnífica organização, mais um evento referencial, como tem sido ao longo das últimas décadas, e eu saúdo o IBRT na presença do nosso querido presidente Ricardo Maria de Oliveira, e também gostaria de agradecer, thanks, Professor Carlo Gabarino, for your participation, Professor Andrés Baez, Professor Bruno Silva, agradeço em nome do IBRT, de todas e todos nós que estamos participando deste congresso e pensando um pouco sobre os tormentos tributários provocados aí, infelizmente, por essa pandemia. Então, encerro aqui os nossos trabalhos, desejando a todas e todos uma ótima continuidade de jornada. Muito obrigada.